Olá, é um prazer entrar na sua casa de novo. Estamos em Santa Catarina, o segundo estado visitado pela equipe do Mar Sem Fim, Ilha de Florianópolis. E hoje vamos mostrar para você algumas unidades de conservação com ponto comum. Elas estão incrustadas dentro da região metropolitana desta capital. Floripa tem 450 mil habitantes, é uma região muito bonita, mas cheia de problemas. Vamos conhecer um pouquinho. Começamos nosso passeio por uma das praias mais conhecidas, Campeche. Ao fundo você vê a ilha do Campeche. Pela beleza cênica das praias do estado, né, a gente tem aí um apelo muito grande para a ocupação balneária, com uma especulação imobiliária muito forte, né, e muito tempo sem uma regulamentação adequada da ocupação dessas zonas, dessa faixa costeira, né? Inclusive sem atentar para processos, por exemplo, de erosão costeira, né? A gente tem vários exemplos no estado aí de problemas hoje, assim, demandando inclusive iniciativas de alimentação artificial de praias. Na ilha de Santa Catarina mesmo, um dos casos assim mais notórios é a Praia da Armação, no sul da ilha, né? Em 2010 tivemos assim grandes problemas, ressacas que duraram 2, 3 meses assim de forma praticamente frequentes, né? Levando assim ao desaparecimento de faixas de areia de 30, 40 metros, com a destruição de muitas casas, né, que estão à margem da praia, né? Enfim, são alguns dos exemplos aí de praias que foram ocupadas de forma inadequada, com uma ocupação com a urbanização avançando sobre o ambiente praial, né? E que hoje se tornaram um problema para a sociedade, né? Da Praia da Armação, seguimos para outro cartão postal. Você está assistindo o Mar Sem Fim, revisitando a costa brasileira, desta vez com foco nas unidades de conservação federais da zona costeira. Depois de conhecer as do Rio Grande do Sul, chegou a vez de mostrar um pouco do litoral e das unidades de conservação de Santa Catarina. Esta aqui é a Lagoa da Conceição, fica bem no centro da ilha de Santa Catarina, uma lagoa urbana e é uma das áreas mais visitadas aqui de Florianópolis. Essas lagoas, elas sofrem um pouco essa pressão também da ocupação desses ambientes costeiros na ilha de Santa Catarina como um todo, né? Despejo de esgoto doméstico, principalmente, né? Afetando aí a qualidade dessas águas, né? Para as próprias espécies marinhas, por um lado, né? Mas também afetando a qualidade ambiental como um todo, né? Inclusive a qualidade para banho, né? Tem sido alterada, né? A área ocupada pela cidade na ilha de Florianópolis era preponderantemente formada por manguezais. Entrevistamos um especialista nesse ecossistema. Um fator limitante para a ocorrência dos manguezais é a temperatura. Então nós estamos aqui na ilha de Santa Catarina, num local que tem temperaturas médias anuais de 20 graus, e mais para suas condições essas condições térmicas não são favoráveis para o desenvolvimento. Entanto que nós temos outros estuários, mais para o sul, por exemplo, na região de Lagoa dos Patos, que seriam propícios para o desenvolvimento de manguezal, mas eles não ocorrem por causa das temperaturas. Toda essa região é uma região baixa que possuía manguezais, né, no tempo, e que progressivamente foram sendo aterrados, foram sendo destinados a outros fins, né, que não os da conservação do próprio manguezal. Então, assim, a título de exemplo negativo, nós temos o manguezal de Itacorubi, né? O manguezal de Itacorubi é um manguezal urbano, né? Ele está no meio da cidade em expansão. No caso dos manguezais, eu considero que é fundamental que todos os manguezais estejam incluídos em unidades de conservação.
para protegê-los, porque o manguezal é um ecossistema que nos traz benefícios gratuitos importantíssimos para a própria manutenção da vida nos oceanos. O programa de hoje vai mostrar para vocês 3 unidades de conservação que ficam na região metropolitana de Florianópolis. Isso aqui que vocês estão vendo atrás são os mangues do Rio Tavares, que fazem parte da reserva extrativista de Pirajubaé. E o nome dessa reserva vem justamente dessa costeira que está aqui na minha frente, a costeira de Pirajubaé. Essa reserva abrange mais ou menos 100 famílias que vivem, entre outras coisas, da extração do berbigão. As reservas extrativistas são espaços destinados à exploração autossustentável e conservação dos recursos naturais por populações tradicionais. A área da Resex de Pirajubaé tem 1.400 hectares e a vegetação é formada por manguezais. O molusco berbigão ou vongole é o destaque da fauna, que ainda conta com camarões rosa e branco, siris e caranguejos, além de tainhas, bagres e pescada. O manguezal ele é subsidiado, ele recebe nutrientes que vêm tanto do mar quanto do continente, para esses locais que se chamam de estuários, onde os manguezais correm, que utilizam essa matéria e a incorporam nos tecidos, né? Como por exemplo nas folhas, nos frutos, nos caules. Então, a cadeia alimentar dos biodetritos, ela começa com a folha decomposta. Essa folha, depois de ela ter sido produtora, né, fixadora de carbono, né, no desenvolvimento da planta, ela se desprende da planta, né, e aí, então, na cadeia alimentar baseada no biodetrito, é que ela vai ser utilizada. Não como um material verde, mas como um material em decomposição. Daí se torna a base das cadeias alimentares do manguezal. No manguezal, praticamente nenhum animal se alimenta de folha, se alimenta do biodetrito. O mais importante em termos de importância ecológica desses ecossistemas é o fato de eles serem berçário para muitas espécies. Isto é, no manguezal dificilmente nos encontramos fauna marinha adulta. Nós encontramos, são juvenis, larvas, pós-larvas, desses recursos vivos que inclusive são de grande importância econômica para o ser humano. Não saia daí, voltamos já já. Embarcamos com o pessoal da Resex para conhecer de perto sua principal atividade, a extração de berbigões, molusco mais conhecido como vongole. Esta unidade de conservação fica dentro da cidade e bem próxima ao aeroporto. Durante o passeio, era comum ver os aviões pousando. O berbigão é o principal produto da Resex atualmente. Uma média aproximada que um extrativista pesca diariamente seria de uns 200, 250 quilos do berbigão na casca, né? O berbigão in natura. Então, por dia, a gente aproximadamente consegue extrair umas 4 a 5 toneladas de berbigão. Aqui a gente está percebendo que a cada ano que passa, o berbigão está diminuindo o estoque, a gente tem cada vez mais dificuldade de pegar a quantidade e a gente sabe que o grande problema é pela falta de fiscalização. Porque aqui a nossa Resex, comparada a outras, ela é pequena. Ela não é uma área grande, é uma área restrita e pequena e seria fácil de fiscalizar, né? Por a gente não ter um local adequado, uma cooperativa, um local que tenha uma infraestrutura, a gente acaba muito ficando na mão do atravessador. Vende barato, um produto de qualidade e a gente sabe que os atravessadores ganham 10 até 20 vezes mais do que a gente que é realmente o produtor, o extrativista, né? Nossa grande sonho e a nossa grande meta da associação é tentar fazer essa cooperativa para ter um selo de qualidade, um ambiente adequado para a gente trabalhar e para conseguir atingir esses mercados, né? Porque o grande valor do berbigão é ele in natura.
que o sabor dos pratos e a questão é o caldo que tem nele. E às vezes a gente, na forma que faz o beneficiamento de cozinhar e desconchar, todo esse líquido, esse caldo, que é o que dá o sabor, a gente joga ele fora. Outro problema, ainda mais sério, é o despejo de esgoto in natura na área. O esgoto aqui, o saneamento básico, vai tudo aqui para dentro desse rio, como vocês estão vendo aqui, ó. Tanto a parte do morro quanto a parte de baixo. Nós temos um problema muito sério de entrada de esgotos in natura, né, nas áreas de manguezal, e isso traz reflexos sobre a fauna, porque nós encontramos em peixes e crustáceos desde metais pesados quanto até mesmo diversos patogênicos, né? Mas os impactos mais visíveis sobre os manguezais é a substituição de partes dos ecossistemas, assim através de construção de aterros, a expansão da própria cidade sobre esses sistemas. Estudos recentes, né, mostraram que nós tivemos uma redução de quase 50% da área de manguezais na ilha de Santa Catarina. Esta via que vocês estão vendo, a Avenida Expresso Sul, até 20 anos para trás era mato. O Estado, então, percebeu que era uma área importante para escoamento de trânsito, aterrou essa região e, 8 anos atrás, onde era mato, surgiu, então, a Avenida Expresso Sul. A Via Expressa Sul causou um grande impacto aqui na nossa Resex do Pirajubaé. Para você ter uma ideia, todo esse aterro saiu de dentro da Resex e a produção da Resex diminuiu pela metade. Prejudicou porque tinha um camarão, né, cara? Camarão era a maior fonte de renda de todo mundo. Daí, no caso, todo mundo deixou de pescar o camarão porque acabou e foi pro berbigão. Aí o berbigão, o que aconteceu? Tá todo mundo querendo tirar berbigão porque não tem outra fonte de renda. E no final estão acabando com o berbigão também, né, cara? Vai chegar uma hora que vai acabar. Deixamos a área da Resex e seguimos para conhecer outra unidade de conservação, a APA do Anhatomirim. No caminho, passamos por alguns dos novos bairros de Florianópolis. O rápido crescimento da cidade supera a infraestrutura instalada. O resultado é mais esgoto despejado. Mas o pior da especulação imobiliária acontece na orla. A bela paisagem, aos poucos, cede espaço para o concreto armado. A gente deu uma parada nessa região porque ela é simplesmente paradisíaca. Nós estamos aqui no início da Bahia Norte, um cenário lindíssimo com Mata Atlântica, uma beleza. Foi provavelmente esse mesmo cenário que atraiu esse hotel aqui. Agora, ele não precisava ter feito um negócio assim. De uma só vez, ele detonou com uma paisagem espetacular. A crítica não é para esse hotel em particular, mas para esse estilo de hotel, esse estilo de construção. Você pode fazer hotéis legais, onde o hóspede vai ter uma boa visão do mar, sem detonar uma paisagem milenar. Isso é uma obrigação de todo mundo. Uma das características das unidades de conservação é que parte delas é fechada, justamente para preservar, para evitar que o afluxo do ser humano acabe prejudicando aquela área que de alguma forma tem uma grande relevância para a biodiversidade. A outra parte delas é aberta para o público, mas é de difícil acesso. Por isso é legal fazer uma série com o objetivo de mostrar as unidades de conservação da zona costeira, porque a gente pode ir em todas elas e mostrar todas elas para você. Vamos embarcar aqui agora e conhecer a APA do Anhatomirim. Vamos nessa? Seguimos para a APA do Anhatomirim. Ao sairmos de barco, chama a nossa atenção a fortaleza de São José da Ponta Grossa, erguida pelos portugueses em 1740. Do lado oposto da Bahia Norte, outra fortaleza se destaca, a de Santa Cruz, que fica na ilha de Anhatomirim. Estas relíquias históricas são testemunhas da qualidade das construções portuguesas, muitas vezes seladas com óleo de baleia. A APA do Anhatomirim ela foi criada em 20 de maio de 1992. Ela tem uma área de aproximadamente 4.700 hectares. Os objetivos da categoria Área de Proteção Ambiental são basicamente proteger a diversidade biológica e disciplinar o processo de ocupação humana
com o objetivo de conservação da biodiversidade. A APA, na porção terrestre, né, a principal ameaça à APA do Anhanguera é representada pelas ocupações irregulares, né? A APA é a única categoria de unidade de conservação que prevê propriedades privadas em seu interior, né? Então, é uma categoria de unidade bastante peculiar, no qual esse processo de gestão participativa com a sociedade assume, então, um papel especialmente importante. Uma das preocupações da série Mar Sem Fim é sempre mostrar para você como não descaracterizar a paisagem costeira brasileira. Esse aqui é um bom exemplo do que não se deve fazer. Em qualquer lugar da costa brasileira é proibido construir em costão. Aqui é duplamente proibido, porque além de costão é uma APA, uma área de proteção ambiental. Veja aí o que não se deve fazer na costa brasileira. Não saia daí, voltamos já já. Seguimos pelo canal do Anhanguera, registrando a ocupação costeira, até que, de repente, surge o motivo deste local ser transformado em unidade de conservação. A APA do Anhanguera foi criada com o objetivo principal de proteger essa população da espécie de golfinho que a gente chama comumente de golfinho cinza. No local onde foi criada a APA do Anhanguera existem características que tornam esse local único, porque é uma população pequena, com cerca de 50 animais. Tem se mantido, por sorte, constante essa população em números ao longo dos últimos anos, desde a criação da APA. O principal problema para a proteção e sobrevivência desses golfinhos, sim, tem as coisas diretas que a gente sabe que é a única coisa que realmente mata golfinho, não só no Brasil, mas em um monte de local, é a mortalidade e a morte acidental ou incidental em aparelhos de pesca, né? Um problema grave que existe é a redução e eliminação, às vezes, de área, de habitat deles, por maricultura, principalmente. Então, aí esses animais, uma das coisas que a gente viu também é que alguns deles, pelo menos, têm filopatria, que a gente chama de filopatria geográfica e a filopatria social. A filopatria geográfica é nascer e se manter e continuar vivendo no local onde nasce. E a social é nascer e se manter no grupo onde nasce. Essa espécie ela tem uma expectativa de vida, uma longevidade de 30 anos. E aqui na região, na APA do Anhanguera, pelo trabalho de identificação individual através de fotografias, tem indivíduos que a gente acompanha há 18 anos. E isso mostra que, pelo menos alguns desses animais, além deles terem uma área de vida muito pequena, eles vivem nessa mesma área ao longo da sua vida, provavelmente da vida toda. Que é raro em todas as espécies de golfinhos e mesmo nas espécies onde ocorre, não são todas as populações que isso acontece. Então está uma característica muito importante evolutiva e para a conservação dessa população aqui da APA do Anhanguera. Os golfinhos pescam em grupo, cercando suas presas. Mas não são os únicos a se alimentar. Bandos de 30 réis aproveitam a oportunidade e mergulham como setas certeiras no meio do cardume aprisionado. A APA estava à vista. Seguimos para a terceira unidade de conservação da região metropolitana de Florianópolis, a Estação Ecológica de Carijós. Entre outros biomas, esta unidade de conservação procura preservar as matas de restinga, que representam a porção de Mata Atlântica no sul do Brasil. Uma de suas muitas espécies são as plantas carnívoras. Uma estação ecológica é uma categoria de unidade de conservação de proteção integral. Ela tem como objetivo a pesquisa científica e educação ambiental. A maior parte da estação ecológica, ela protege os manguezais. O objetivo de criação dela foi esse, né? Principalmente devido à questão da especulação imobiliária que já naquela época era bastante forte em Florianópolis, né? Mas além disso a gente tem áreas de restinga bastante preservadas e em alguns poucos lugares temos encostas com Mata Atlântica.
A Estação Ecológica Carijós tem 700 hectares aproximadamente, né? São 680, divididos em duas glebas, são duas áreas separadas. Uma que é a do Rio Ratones e Papaquara, no norte da ilha, e uma outra já mais próxima à região central da capital, que é do Saco Grande, com cerca de 60 hectares. Tem algumas ameaças. Como a unidade é pequena e se encontra em ambiente urbano, boa parte da biodiversidade dela depende também da qualidade do entorno. Então, por exemplo, a Mata Atlântica que tem nos morros, a gente consegue fazer o contato dos animais, né, da fauna que tem nos morros com a estação ecológica através dos corredores. E o principal corredor é a área de preservação permanente dos rios. Então a gente fiscaliza também a ocupação ilegal, tentativa de construção de casas e aterro de áreas de mangues dentro da unidade. Também temos um trabalho forte nisso, já demolimos casa. Esse pedacinho de terra aqui descampado no meio do manguezal era uma casa. Foi construída no ano passado. Como a Estação Ecológica de Carijós foi decretada como unidade de conservação desde 1987, foi fácil caracterizar na justiça que o cara estava agindo de forma ilegal. O pessoal até contou pra gente que foi uma correria. O construtor queria terminar logo, porque depois que tem alguém morando na casa é muito difícil conseguir tirar fora. Mas dessa vez o pessoal da estação ganhou a briga. A casa foi derrubada e o mangue está voltando. Fica como um alerta para outros que também costumam usar áreas de unidades de conservação. Da terra para a água. Acompanhados pelo pessoal do ICMBio, fizemos um passeio de barco pelo rio Ratones, que fica no centro da Estação Ecológica de Carijós. Este primeiro trecho mostra a ação do homem e suas consequências. O leito do rio, nesta parte, foi ratificado e transformado em um canal. O custo é a erosão. A natureza não perdoa. As corujas aproveitam o barranco para fazer suas tocas. O mangue é mais um dos ecossistemas do bioma Mata Atlântica. Eles são importantes não só para os peixes, mas para as aves também. Em termos de avifauna, são locais de pouso, de repouso, de nidificação, de reprodução de diversas espécies, inclusive de espécies migratórias que utilizam as zonas úmidas em geral, mas o manguezal em particular devido a essas características de ser um ambiente com grande disponibilidade de alimento para essas aves e local de abrigo, né, para esses animais. O desenvolvimento das 3 espécies de mangue que nós temos no estado de Santa Catarina tem o mesmo início. Tudo começa no propágulo, que é a semente já germinada na própria árvore, da qual vai se desprender para cair no solo. O propágulo tem uma cutícula que o envolve e que o protege de predadores, que se desprende quando esse propágulo cai na água ou no solo. Nesse solo ela pode se desenvolver como uma planta adulta, mas também pode ser que ela caia na água durante as marés altas. E nesse caso, esses propágulos, eles são transportados por essas correntes costeiras para outros locais para colonizar novas áreas ou para regenerar outras partes dentro do próprio manguezal. Aqui em Santa Catarina, na ilha de Santa Catarina, nós temos 3 espécies de manguezal, sendo estas a Avicennia shaweriana, que é a espécie mais abundante, que é o mangue preto, Rhizophora mangue, que é a espécie mais tropical e chamado de mangue vermelho, e Laguncularia racemosa, que é o mangue branco. Sim, anatomicamente nós temos a principal diferença é a presença de rizóforos, né, que são estruturas radiculares da rizófora, que servem para a sustentação da planta e que também permitem a respiração das árvores do manguezal sobre o substrato saturado em água. Enquanto que a Avicennia e Laguncularia, elas não têm esse tipo de raízes, mas possuem raízes aéreas chamadas de pneumatóforos, que saem do substrato, né, com suas lenticelas organelas para trocas gasosas. Em nosso passeio, o pessoal do ICMBio constatou a presença recente de pessoas
que se aproveitam da falta de uma fiscalização maior para, entre outros, extrair caranguejos. Apesar da presença dos caranguejos, o animal símbolo da estação Carijós é um réptil. O animal símbolo da estação ecológica é o jacaré do papo amarelo. É um animal que já teve ameaçado de extinção, hoje não está mais. Ele ocorre em todos os manguezais aqui da ilha e é a mesma população, na verdade, né? Eles circulam de um manguezal para o outro e ocupam também áreas próximas, né? Rio acima, banhados, brejos, a gente tem o jacaré do papo amarelo, que é o principal predador do manguezal, né? O maior predador. Chega a ter 2 metros, 2,5 metros de comprimento, viver 60 anos, né? E é bastante conhecido da população local. A gente agradece o pessoal do ICMBio e especialmente você que acabou de fazer esse passeio pelo rio Ratones. Semana que vem tem mais Mar Sem Fim. Conto com você. Até lá!